que nos acolhem com muito carinho, que nos auxiliam nas nossas dificuldades, que nos fortalecem os ânimos, que renovam as nossas energias. Nós deixamos também o nosso carinho a eles, da mesma forma que eles oferecem esse carinho para nós. Também damos as boas-vindas a esses companheiros da espiritualidade que vêm para acompanhar a explanação, porque o conhecimento, o aprendizado não tem fim. Estejamos nós encarnados ou desencarnados, estaremos sempre aprendendo, estaremos sempre nós mesmos contribuindo para a nossa evolução espiritual. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus pela presença dele aqui e pedimos a ele que mais uma vez nos intua, nos inspire e que a nossa noite seja uma noite muito proveitosa e que nós possamos sair daqui refletindo sobre mais um ensinamento trazido pelo Cristo, onde nós utilizamos a doutrina espírita como uma ferramenta para o nosso entendimento, uma vez que a fala do Cristo é uma linguagem figurada, é uma linguagem através de parábolas, né? Então nós precisamos compreender o que realmente ele quis dizer, porque se nós fazermos uma interpretação literal das palavras, das frases, nós não conseguimos chegar no entendimento lógico, né? Então é esta ferramenta que nós temos em nossas mãos e que está à disposição de todos nós, para que nós aprendamos um pouco mais a conseguir compreender os ensinamentos do Cristo. Mas aí nós temos muitas pessoas, né, que elas nos dizem assim: ah, mas como que eu vou compreender as parábolas que o Cristo trouxe se eu sequer conheço a doutrina espírita, né? Então acaba meio que atrelando conseguir compreender as parábolas através do entendimento da doutrina espírita. É lógico que quando nós temos o entendimento da doutrina espírita, fica muito mais claro os ensinamentos do Cristo, porque afinal de contas a doutrina espírita veio como Consolador prometido para nos auxiliar a compreender a fala do Cristo. Mas nós precisamos ter um ponto de partida quando nós estamos estudando, mesmo sem compreender a doutrina espírita, né? Nós estamos ainda engatinhando na compreensão, no estudo da doutrina espírita. Nós temos muitas coisas ainda que nós sequer conseguimos detectar numa leitura das 5 obras da codificação. Então nós estamos realmente engatinhando no estudo. Então como fazer, por exemplo, o Evangelho em casa? As casas espíritas nos orientam, né, a fazer o Evangelho no lar. Porque quando nós fazemos o Evangelho no lar, o que acontece na nossa casa? Naquela hora nós vamos nos reunir com a espiritualidade, então nós vamos fazer uma breve leitura, nós vamos tentar compreender. Aí é que chega, né? Ah, mas eu leio, mas eu não compreendo. Então, qual é o nosso ponto de partida? É o Cristo. Porque o que nós temos no Evangelho é a fala do Cristo. Quem é o Cristo? O Cristo é um Espírito que encarnou aqui na Terra, como nós, viveu como nós, se inseriu na sociedade da época dele, viveu exatamente do mesmo jeito que toda a sociedade vivia, mas era um Espírito superior. É um Espírito que, resumindo toda a sua obra, toda ela, nós podemos reduzi-la a uma palavra, ao amor. Então, o que é o amor? O amor é a compreensão, o amor é o perdão, o amor é a tolerância, o amor é o altruísmo, o amor é a humildade. Então, esse é o Cristo. Então, se nós estamos lendo, estudando o Evangelho, e por ser uma linguagem figurada, parece-nos que o Cristo está falando algo sem sentido, é porque nós não conseguimos entender a real intenção dele. Ah, mas como que eu vou saber a real intenção dele? É o amor. O Cristo foi e ainda é a personificação do amor. Se nós fale o nome do amor, é o Cristo, é ele. É o amor incondicional, é aquele que compreendeu, é aquele que perdoou, é aquele que ensinou o não egoísmo, é aquele que ensinou a humildade. Então, esse é o nosso ponto de referência, é o Cristo. E se nós formos pensar um pouquinho mais, para a gente fechar ali a nossa base para conseguir começar a estudar o Evangelho, nós pensamos no Pai. Se nós acreditamos que esse Pai, né, esse ser superior, o Criador, que nós costumamos chamar de Deus, poderia ter qualquer outro nome, como ele tem em outras crenças,
Também não nos interessa o nome dele. O que interessa é que nós temos um ser superior, que é o Criador e que ele é soberanamente bom e ele é justo. Pronto, assim nós fechamos a nossa base para começar a entender um pouco das palavras do Cristo. Então, se nós lemos alguma coisa e está lá algo que nos parece uma certa violência da fala do Cristo, ou alguma atitude dele violenta, nós não conseguimos entender, porque ele é a personificação do amor. Então, dá sim para a gente começar a estudar o Evangelho, estudar em casa. E hoje, nós vamos ver o capítulo 23, que é um capítulo extremamente interessante. Extremamente interessante, porque quando nós partimos do princípio de que o Cristo é amor, de que tudo que ele trouxe, tudo que ele falou, tudo que ele exemplificou, a base é o amor. Mas esse capítulo, Allan Kardec pinça, alguns ensinamentos do Cristo trazidos pelos evangelistas, e ele intitula esse capítulo 23 como moral estranha, e realmente é uma moral estranha. Porque partindo do princípio de que o Cristo é a personificação do amor, de repente, nesse capítulo 23, o Cristo fala: quem não odeia seu pai e sua mãe não é digno de mim. Abandonai pai e mãe. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Olha que fala estranha na boca do Cristo. Então, quando nós lemos esse capítulo aqui, qualquer desses tópicos, é preciso acender a luzinha amarela em nós, porque é óbvio que o Cristo não está falando de odiar pai e mãe. Até mesmo porque, se nós concordamos com isso, não tem um capítulo do Evangelho também onde ele fala honrar pai e mãe? Então, ele estaria se contradizendo? Claro que não. Então, o ensinamento que ele traz nesse capítulo, que tem o título Moral Estranha, é um ensinamento, assim, extremamente profundo. É extremamente profundo, porque nós precisamos ali dar uma fuçada, qual realmente foi a intenção dele. E o nosso tópico de hoje também é um título, bem instigante para nós. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Pela própria frase, a gente já percebe que não tem lógica, pela própria frase. Numa interpretação literal. Como que um morto vai enterrar outro morto? Como que um morto vai fazer qualquer coisa de um vivo? Vai, Então aqui já tem que chamar a nossa atenção. Qual foi a história? O que aconteceu? Então, isso nós temos relatado lá em Lucas. Mateus também faz um comentário, mas aqui nós temos Lucas. E ele disse ao outro: segui. Então Jesus fala: segui. E a pessoa, o filho responde: Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós iniciar o reino de Deus. Então nós estamos isso em Lucas, no capítulo 9, nos versículos 59 e 60. Então olha só, olha que frase. O Cristo faz um convite, a um filho, e esse filho diz: antes, deixa eu ir enterrar meu pai. Quando nós falamos que o Cristo é amor, que ele trouxe para nós o exercício do amor, nas modalidades de tolerância, de compreensão, de perdão, de benevolência, de caridade. Quando nós partimos desse princípio, quando ele fala, num outro capítulo do Evangelho, honrar pai e mãe, o que ele quis dizer para esse jovem? Esse jovem falou para ele: olha, eu vou com você, mas primeiro deixa eu ir lá enterrar meu pai. Como Jesus viveu e ficou inserido na sociedade, exatamente como a sociedade era muito comum naquela época que, para que o filho recebesse a herança do pai, ele fizesse o enterro. Então olha o que nós temos aqui. Ao lado da base do que o Cristo trouxe, que é o amor, ele trouxe para nós a nossa verdadeira realidade, Foi ele que falou que nós somos espíritos. Ele falou veladamente?
falou, porque a gente não tinha ainda a capacidade naquela época de compreender. Então ele veio e falou que nós somos espíritos, que nós somos imortais, que nós temos várias existências, que há muitas moradas na casa do Pai, que existe um único Deus. Então ele descortina para nós uma realidade nova, mostrando para nós que nós somos espíritos e que nós estamos aqui temporariamente. E ele veio descortinar essa nova realidade e mostrar para nós essa realidade espiritual. Porque a realidade espiritual, ela não está no mundo espiritual. A realidade espiritual está aqui, porque nós somos espíritos e temporariamente estamos encarnados. Ah, mas eu tenho uma realidade material. Sim, nós temos, mas nós somos espíritos. Toda a matéria que nós temos, quando nós formos embora, a nossa essência, vai ficar tudo aqui. Então ele vem e descortina uma nova realidade. E isso não significa que ele está criticando a atitude daquele filho. Ele não está criticando a atitude daquele filho. Por que nós podemos afirmar que ele não está criticando a atitude daquele filho que quer enterrar o seu pai? Porque o contexto é maior. O objetivo da fala dele era maior. Ele não estava criticando porque era comum à época um filho, por o quê? Ele enterrar o pai? Pela herança. Aqui é que nós temos as duas realidades. Então, a realidade material que nós vivemos, porque nós precisamos dos bens materiais. E a realidade espiritual, que foi a que o Cristo trouxe. Nesse momento, Jesus está unindo essas duas realidades. Então, em momento algum, ele critica a atitude do filho, porque ele mesmo disse que pai e mãe tem que ser honrado. E honrar é muito mais do que ajudar. Honrar é muito mais do que cuidar. Honrar é venerar. É muito mais do que simplesmente cuidar. Então, de maneira nenhuma, o Cristo teve essa intenção de crítica com relação àquela pessoa. Não. Ele percebe pela sua capacidade que a real intenção daquele jovem não era conhecer a realidade espiritual, não era conhecer a verdade sobre a vida, mas sim continuar na matéria. É uma profundidade disso, porque nós precisamos. Eu sempre falo que quando nós estudamos o Evangelho, principalmente, a doutrina espírita também, mas o Evangelho, nós não podemos estudar as coisas isoladamente. Nós precisamos ir fazendo as pontes entre as coisas, entre as informações que o Cristo trouxe. Então, essa é uma informação, é um caso narrado por Lucas. Mas se quando Cristo fala que pai e mãe tem que ser honrado? Por isso que nós precisamos fazer essa ponte entre um ensinamento e outro. Porque senão nós chegamos à conclusão de que o Cristo se contradisse. E em momento algum ele se contradisse. Então aqui, o que aconteceu nesse momento? Ele convida aquele rapaz, o rapaz fala, agora não, agora eu vou lá para receber a herança, depois eu venho. Então ele deixou claro ali qual era a opção dele. Por outro lado, essa opção desse jovem não significa que nós temos que largar tudo que nós temos de material, virarmos parasitas da sociedade e viver no centro, viver fazendo caridade, viver fazendo trabalho social. Não é nada disso. Porque nós somos espíritos estagiando temporariamente na matéria e enquanto na matéria nós temos necessidade dela. Então nós precisamos de uma casa, nós precisamos de roupa, nós precisamos de agasalho, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos sim. O que o Cristo traz para nós é a realidade de que nós somos espíritos temporariamente na matéria. Então nós precisamos fazer o equilíbrio entre a matéria e o espírito. Ou seja, o equilíbrio entre os bens materiais e os bens espirituais. Quais são os bens espirituais? Os bens espirituais são
estão inseridos no que o Cristo trouxe. Então, os bens espirituais são a humildade, a caridade desinteressada, o exercício do perdão, a compreensão do outro. Tudo isso é bem espiritual. Isso é o que nós vamos levar. Por isso, há necessidade de nós termos um equilíbrio entre os bens materiais e os bens espirituais. Não é para abandonar. Se nós abandonamos tudo, vamos na fé cega, não. Ao mesmo tempo, eu vou largar o centro, eu não vou estudar mais, eu vou trabalhar 12, 14, 20 horas por dia. Não é isso. É o equilíbrio que nós precisamos ter. É disso que o Cristo está falando. Ele não recrimina a atitude daquele filho, de maneira nenhuma. Ele simplesmente mostra ali, numa interpretação mais profunda, que há necessidade de nós fazermos esse equilíbrio. E é tão necessário fazer esse equilíbrio, porque o Cristo diz assim para ele, e para vós, né, ele fala, ele diz assim, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Então olha que interessante, então o Cristo fala, por vós ide anunciar. Então, o que é anunciar o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Então, quando o Cristo fala por vós, ele não está falando, olha, vai por mim, vai falar por mim, vai fazer para mim. Não, é por vós. Porque o que é o reino? Ou o reino espiritual, ou o reino de Deus, ou o reino dos céus, o que é isso? Nós já sabemos também que, por que o Cristo usa essa palavra reino? Nós já vimos também, né, que essa palavra reino dos céus, ela foi criada por João Batista. E o Cristo se apropria dessa expressão e vai usando. Por que reino? Porque era o que tinha fisicamente na época, né? Porque não existe um reino, não existe. Tanto que essa frase do Cristo, né, ou essa expressão criada por João Batista de reino dos céus ou reino de Deus, deu ensejo a quê? A imaginação, uma imaginação dogmática de que existe um reino, que existe um rei que está lá, esse rei se chama Deus, esse rei vai fazer o julgamento de todos nós e vai separar o bom e vai separar o ruim. Isso é uma ilusão, essa é uma ideia falsa. Esse reino de Deus ou esse reino dos céus nada mais é do que o exercício das virtudes ensinadas pelo Cristo no nosso dia a dia, o exercício. Por quê? Porque quando nós vamos transformando os defeitos que nós temos nessas virtudes trazidas pelo Cristo, aquele fardo, sabe aquele fardo que a gente fala, nossa, como está pesado, vai ficando cada vez mais leve. É por isso que o Cristo fala, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que é o jugo? Nós já vimos essa parte do Evangelho, né? Já comentamos sobre isso. O jugo é aquela peça de madeira onde dois animais vão juntos, seguindo pelo mesmo caminho. É o convite que o Cristo faz para nós, figurativamente. Venham andar comigo, andem ao meu lado. O que é andar ao lado do Cristo? O que é pregar o reino de Deus? É fazer exatamente o que ele veio ensinar para nós. É uma tarefa fácil? Claro que não é. E por que o nosso fardo fica mais leve? Porque nós vamos trocando. Quando nós temos ódio de alguém, quando nós temos ciúme, quando nós temos inveja, quando nós temos mágoa de alguém, todos esses sentimentos, eles vão pesando para nós. A nossa existência vai ficando mais pesada. Ao passo que quando nós vamos exercitando essas virtudes, vai ficando tudo mais leve. Porque nós vamos conseguindo compreender o quê? A nossa natureza espiritual, que essa é a primeira coisa que o Cristo trouxe. A natureza espiritual, e como espíritos, nós estamos alimentando esse nosso fardo. O que nós vamos levar embora? Cabe a cada um de nós aqui carregar o nosso fardo com o que nós colocamos dentro.
Então, quando nós temos esta visão de uma compreensão mais ampliada, dessa visão de que todos nós somos espíritos e de que o chamado do Cristo é para a vida, nós precisamos parar e questionar. Cada um de nós vai se questionar. Nós estamos mortos ou nós estamos vivos? Espiritualmente falando. Materialmente falando, nós estamos aqui. E espiritualmente, nós estamos mortos? Nós estamos conseguindo fazer este equilíbrio entre bens materiais e bens espirituais? É muito mais importante para nós tudo que nós temos, a vida que nós temos, a parar um tempo, a estudar, a conhecer, a mudar a nossa atitude, sempre de uma forma consciente, entendendo que se nós compreendemos as lições trazidas pelo Cristo, nós estamos fazendo da nossa vida mais leve. A nossa vida é pesada ou leve, depende da nossa escolha. Depende se nós aceitamos o convite do Cristo. Estamos vivos ou estamos mortos? Quando ele fala, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, é o morto espiritual. Quer ver um exemplo? Dá pra gente colocar esse exemplo aqui, olha só. De morte mesmo. Eu sempre dou o mesmo exemplo, aliás, eu sempre repito a mesma coisa, porque eu acho que a perda de alguém que a gente ama é a maior dor que a criatura humana pode suportar. A perda de um bem material, nós sofremos, mas aquilo vai passando, a gente conquista outra coisa, né? Mas a desencarnação do ente querido, não. Então essa é a maior dor que nós podemos sentir. Então eu vou me encaixar aqui nessa fala do Cristo. A desencarnação de alguém que nós queremos muito bem. É óbvio que nós vamos sentir, que nós vamos ficar tristes, que nós vamos chorar, que nós vamos passar provavelmente por todas as fases do luto. Por que eu falo provavelmente? Porque é nessa hora da maior dor que nós podemos sentir enquanto encarnados, que nós vamos entender e perceber se nós estamos vivos ou mortos. Nós vamos passar pelas fases do luto e depois. Onde foi nosso ente querido? Nós vamos continuar a nossa vida ou nós vamos parar a nossa existência revoltados com Deus, revoltados com o que aconteceu, porque nós perdemos a pessoa que nós amamos? Ou nós temos consciência do que aconteceu com aquela pessoa? De que ela se liberta do corpo físico, porque acabou a missão dela aqui e ela vai embora. Nós nos conscientizamos que ela estava cativa no corpo físico. É como um preso, eu gosto desse exemplo, é como um preso, um encarcerado. Quando ele cumpre a pena dele, alguém fala, não, vai ficar aí. Não, mas já acabou, eu não tenho mais o que, não, você vai ficar. Não, termina a existência dele aqui. Acaba o que ele veio fazer, a missão encerrou, ele foi embora. É nesse momento que nós conseguimos, no nosso mergulho interior, saber estamos vivos ou estamos mortos. Se nós entramos naquele desespero descontrolado, nós não entendemos a proposta do Cristo. Repetimos, isso não tira a naturalidade do sofrimento, mas é a intensidade com que nós vamos sofrer. Se nós sabemos para onde ele foi, se nós sabemos que acabou a missão dele, se nós sabemos que nós precisamos ser desprendidos de pessoas e de coisas, é o desapego. Como vai ser a nossa continuidade aqui? A nossa vivência aqui? Ele se foi. Como vai ser a nossa vivência? Como vai estar o nosso fardo? Mais leve. Sentindo a falta? Claro. Sentindo saudade? Claro. Mas claro também que nós sabemos que ele está vivo em outro lugar. E que mais cedo ou mais tarde, a hora que terminar aqui a nossa missão, nós também vamos embora. Então, essa fala do Cristo, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos,
vem trazer para nós esta tomada de consciência. Quem está morto espiritualmente é aquele que se dedica única e exclusivamente à matéria. É aquele que ainda não se conscientizou e não tem o equilíbrio necessário. Paulo de Tarso tem uma fala que está lá na primeira carta dele aos Efésios, que ele diz assim: desperta tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha que interessante essa frase. Nós somos espíritas. Então, o que nós sabemos? Que não existe a ressurreição da carne, né? Cientificamente comprovado que um corpo decomposto não vai voltar. Não tem como. Se nós fizermos uma leitura, uma interpretação literal daqui, o que nós entendemos? Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Numa interpretação literal, nós aceitamos a reencarnação física. Mas a reencarnação física é impossível. Então não é disso que Paulo está falando. Então nós precisamos fazer aquela interpretação mais apurada, aquela interpretação mais profunda do que ele quis dizer. Ele está querendo dizer exatamente o que o Cristo falou. Ele diz que nós estamos espiritualmente dormindo, nós vamos despertar, levantar entre os mortos, quer dizer, estamos dentro de uma sociedade com muitos mortos espiritualmente, e ele diz, e Cristo vos esclarecerá. Olha nós aqui. Nós estávamos mortos, nós despertamos e aceitamos o Cristo nos esclarecendo. Nos reunimos toda semana, fazemos o nosso estudo em casa, recebendo esses esclarecimentos do Cristo. Então, não é a ressurreição física, uma ressurreição espiritual aceitável. Aceitável. Estávamos mortos espiritualmente e despertamos. João também fala sobre isso no capítulo 3, ele diz que nós passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama seus irmãos permanece na morte. Olha que frase profunda também, mas sem sentido se nós fizermos simplesmente uma interpretação ali literal das palavras. Passamos da morte para a vida quando amamos os nossos irmãos. Se não amamos os nossos irmãos, permanecemos na morte. Que é o Cristo que nós começamos a falar? A personificação do amor. Não conheço a doutrina espírita, não consigo entender o Evangelho. Conseguimos porque temos a base que o Cristo é o amor. O que é o amor? O amor é a caridade desinteressada? É. Então, quando que nós estamos vivos? Quando que nós estamos despertos? Quando nós conseguimos ver o outro como se nós estivéssemos olhando no espelho. O exercício do amor, ele se dá de várias formas. Não é simplesmente eu vou dar um dinheiro, eu vou dar um agasalho, eu vou dar um calçado, eu vou dar um quilo de comida, um prato de comida. Não é só isso. Não é só isso. Não é só. Também é exercício do amor, na modalidade, do alto amor, não guardar rancor, não guardar mágoa, perdoar a pessoa, nos perdoar pelo que nós fazemos, que é o alto amor. O exercício do alto amor é muito importante. E quando nós começamos a fazer isso, porque nós espíritas temos muito isso, Nós ouvimos muitas pessoas falando, eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que aprender a esquecer. E as coisas que nós fazemos? Onde fica o perdão para nós? Onde fica a compreensão, a autocompreensão? Nós estamos aprendendo a compreender o que o outro nos faz? E quando nós fazemos para alguém?
Nós não merecemos o auto-perdão? Nós não merecemos a compreensão? Nós não merecemos olhar no espelho e dizer, nossa, que pisada na bola que eu dei, eu não vou fazer mais, eu vou reparar o que eu fiz. Por que nós não fazemos isso para nós? Isso faz parte do nosso crescimento também. Nós não somos um poço de imperfeição. Nós somos espíritos que estamos caminhando nas nossas existências e construindo as nossas virtudes, transformando as nossas imperfeições. Como se reconhece um espírita? Está lá no Evangelho. Reconhece um espírita pelo esforço que ele faz para vencer as suas más tendências. Somos nós. Nós ainda erramos, nós ainda temos tendências equivocadas, mas estamos corrigindo. Então não é só eu vou compreender o outro, eu não vou guardar mágoa do outro, eu não vou guardar mágoa pelo que eu fiz, eu não vou me culpar, eu não vou me auto-exterminar pelo remorso. Está errado, errou, nós vamos corrigir, não vamos fazer mais, porque é esse o objetivo da nossa encarnação. Então a reflexão nossa para essa semana é nas situações da nossa vida, nós vamos assinalando, nós estamos vivos ou estamos mortos? Como nós enxergamos a vida material dentro do contexto espiritual? Porque nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente no mundo material. Por isso que é difícil. E como que nós nos desenvolvemos? Através da vida em sociedade. Através daquelas pessoas que são mais difíceis. Através da despedida que nós temos que fazer dos nossos entes queridos, que retornam ao mundo espiritual antes de nós. Como nós encaramos isso? Qual é o nosso comportamento? Isso não significa que nós não temos que chorar. Isso não significa que nós não temos que sofrer. Não é isso. Não é isso. É fazer aquele mergulho interior no autoconhecimento. Porque se nós nos acabamos na matéria, se nós nos acabamos, eu vou morrer também, porque o meu ente querido foi embora. Nós já estamos espiritualmente mortos. Isso pode acontecer? Claro que pode. É lógico que pode acontecer. Porque nós somos espíritos imperfeitos, porém perfectíveis. E se isso acontece, olha aí a oração e a vigilância que o Cristo falou. Nós é que vamos observar, vigiar o nosso comportamento. Porque nós não vamos estar vivos, nós estaremos mortos. Nessa fala de João, quando ele diz que está morto quem não pratica caridade, quem não ajuda, é o exemplo mais forte que nós podemos ter de como nós precisamos viver em sociedade. E ampliar esse viver em sociedade não apenas na caridade material, porque às vezes nós não conseguimos fazer a caridade material. Às vezes não dá, às vezes a gente até quer, mas o que nós não podemos também é falar assim, depois que eu aposentar eu vou fazer, depois que eu ganhar na loteria eu vou abrir uma coisa, vou abrir outra, vou ajudar não sei quem, não sei quem. Isso são duas polaridades, nós não podemos ter polaridades na vida em nada, nós precisamos ter o equilíbrio. Então, nós podemos dar um prato de arroz, nós vamos dar um prato de arroz. Olha, eu não posso dar nada, nem um prato de arroz. Podemos enviar uma vibração para a pessoa. Isso é uma caridade. Isso é um exercício de caridade. Isso é ter olhos de misericórdia, é ter olhos de ver. Então, quando Cristo fala, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, Ele está chamando a nossa atenção. Se nós estamos vivos ou se nós estamos mortos. Porque nessa passagem ele traz o equilíbrio. É preciso honrar pai e mãe, porque ele já disse. Então, em momento algum ele está criticando a atitude do jovem. Mas também não vamos deixar a nossa espiritualidade, que é a essência, cair por terra em virtude da matéria. É preciso que ambos andem ali de mãos dadas, porque o objetivo nosso aqui na encarnação é o nosso despertamento.
Despertamento do quê? De que nós somos espíritos imperfeitos, porém perfectíveis, e que estamos tendo todas as oportunidades de, dentro desta vigilância, nós mesmos estamos vivos ou estamos mortos. Essa conclusão é nossa. Então, não tem aquele reino de Deus com aquele Deus sentado no julgamento. Você fez, você fica aqui. Você não fez, você fica lá. Não. É a nossa consciência que nos penaliza. Hoje é a nossa consciência que nos penaliza. Hoje nós temos remorso pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Por quê? Pela nossa própria consciência. Nós nos conscientizamos de que aquilo que nós fizemos estava errado. E dentro dessa conscientização, o que pode acontecer? Nós nos sentenciamos. E nós nos sentenciamos de uma forma muito pesada. Não. Da mesma forma que nós trabalhamos para compreender o outro como espírito imperfeito, nós temos que fazer esse trabalho conosco também. Erramos? Vamos corrigir e pronto. E pronto. Estávamos mortos lá, mas despertamos. Mensagem do Cristo: equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual. Estamos mortos ou estamos vivos? Esta análise nós podemos e devemos fazer em todas as situaçõezinhas da nossa vida. Todas. Desde aquela mais ali pueril que a gente acha insignificante. Mas nós precisamos fazer. Porque é a fala do Cristo. Vigilância. Nós só conseguimos nos conscientizar das coisas se nós estamos vigiando nossos pensamentos, sentimentos e principalmente as nossas atitudes e as nossas omissões. Porque não basta, não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, é esse o chamado do Cristo para nós. E lembrando, que ele fala: e por vós ide pregar o reino de Deus. O que é pregar o reino de Deus? É aprender do Cristo, é vivenciar os seus ensinamentos e exemplificar para as outras pessoas. É o que nós estamos fazendo. E isso não é por ele, não é por Deus, é por nós. Por quê? Porque o nosso fardo vai ficar cada vez mais leve. Que Jesus nos abençoe a todos.